Trouxeram Bíblias. O livro de Gênesis, capítulo de número 28. Glória a Deus. Versículo de número 16. Santo é o teu nome. Diz assim a palavra do Senhor. Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Eu quero reler, se vocês puderem, por favor, completem a frase. Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Eu não sabia. Se vocês puderem ainda, por favor, no mesmo livro de Gênesis, capítulo de número 33 e versículo de número 10. Depois estarei fazendo uma síntese abreviada sobre cada um desses textos. Gênesis, capítulo 33 e versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: mas Jacó insistiu: não recuses. Se eu achei graças diante de ti, peço-te que aceites o meu presente. Porquanto eu vi o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e te agradaste de mim. Quero reler também a parte B, se vocês puderem, complete-a. Eu vi o teu rosto como se tivesse visto o rosto do próprio Deus. Eu vi o teu rosto como se tivesse visto o rosto do próprio Deus. Queridos, podem sentar. Muito obrigado. Aleluia. Alegria de poder estar aqui pela primeira vez. Agradecer também ao pastor Tiago. Pastor Tiago, obrigado pela honrosa e dignificante oportunidade. O pastor Eliel fala muito bem da sua pessoa e para mim é muito honroso poder estar aqui. Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua família. Eu quero louvar a Deus pela receptividade calorosa e principesca com as quais fomos recebidos aqui nesta igreja. Estarei levando para a minha igreja uma das impressões benéficas possíveis do calor, do afago com as quais os irmãos têm direcionado. Desta feita, faço-me acompanhar do meu amigo e irmão, pastor Eliel. Deus abençoe, pastor Eliel, a sua vida. Estivemos na igreja do pastor Eliel, um grande avivamento. Pastor Eliel tem pregado em todo este Brasil. Louvar a Deus pela vida do Alei, John e o Diego. Deus abençoe, Diego. Irmãos, orem por mim. Antigamente as camisas estavam fechando, agora não está mais. Aleluia. Queridos irmãos, observe que aqui nós começamos de um contexto. E texto sem contexto é pretexto para gerar heresias. Aliás, é através das heresias que tem surgido igrejas que estão conduzindo gente não aos céus, mas para outro lugar. E para que não faça entrar numa heresia aqui, eu faço uma retrospectiva. Começo falando a respeito de uma mulher chamada Rebeca. Diz que essa mulher casou-se com Isaac. E quando casaram-se, tinha aproximadamente a idade de 40 anos. Só que a Rebeca era estéril e impossibilitada de gerar filhos e engravidar. E em Israel era uma vergonha muito grande uma mulher que não pudesse gerar filhos. Uma mulher que não pudesse engravidar. Porque uma mulher que não pudesse gerar filhos não poderia dar sequência ao pacto abraâmico. Uma mulher que não pudesse gerar filhos não poderia dar sequência ao que Deus disse lá no jardim do Éden para Eva. Quem se lembra? Ei, você falhou e pecou, mas será da tua semente que eu vou levantar que vai esmagar a cabeça da serpente. O que Deus está dizendo? Que aquele que esmagaria a cabeça da serpente viria de uma gravidez natural. Embora fosse gerado pelo Espírito Santo, a gravidez era natural. Isso foi tão verdade que José tentou desposar de Maria. Você se lembra? Que ela estava grávida. Porque Maria ia morrer. Como ela está grávida? Se ela está grávida, ela teve relação. E José foi se deitar. Nervoso, Gabriel apareceu para ele em sonho e disse: não fique preocupado em receber Maria para tua esposa. Porque o que ela está gerado é do Espírito Santo. Ele disse: tem mais, um menino vai nascer. E o nome dele será chamado Emanuel.
que quer dizer Deus conosco. Quantos anos ela esperou? Quantos anos? Depois, essa mulher, 20 anos. Essa mulher, 40 anos ela casa, ela ora ao Senhor, está esperando, e aí? Não aconteceu nada. Sabe quando Deus respondeu a oração dela? Com a idade de 60 anos. Quantos anos demoraram? 20 anos. Dá uma olhadinha no seu irmão e disse assim: tem coragem? Tem fé? Para esperar 20 anos por uma resposta? Isso é complicado. Isso é complicadíssimo. Isso é mais complicado porque nós estamos vivendo no cristianismo da pós-modernidade. E o cristianismo da pós-modernidade que nós estamos vivendo hoje, ele é achocolatado, adocicado, açucarado, ele é light diet. Algumas pessoas estão entrando hoje na igreja e querem resultados imediatos. Verdade. E tem a visão do evangelho como se fosse utilitário, o evangelho do balcão, onde eu vou só atrás de uma mercadoria. No entanto, eu venho dizer aqui para você esta noite que ser cristão é continuar na presença de Deus independente da região. Que ser cristão é trilhar o caminho da fé, independente do que possa acontecer. E que esta noite nós estejamos aqui no mesmo lema de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira vem falhar. E ele fala de uma sucessão de coisas que falharam. Ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, e eu vou continuar. Quem vai continuar? Levante a mão e dá a mão. Eu vou continuar exaltando Deus nessa nação. Essa mulher esperou quantos anos? 20 anos. Depois de 20 anos ela está com barrigão, está grávida. 20 anos se passaram. O que prova para mim, pastor Isaías? Isso prova para mim que milagre não é regra de vida. O ponto que eu vou mexer aqui é muito forte. Milagre não é regra de vida, milagre é exceção. É todo dia que um paralítico está entrando aqui e sai andando, sim ou não? É todo dia que um cego entra nas nossas igrejas e sai vendo? Não, eu já preguei com muito paralítico, ele saiu, ouviu a palavra e saiu no caminho. Porque a essência do evangelho não é milagres. Jesus não morreu na cruz do Calvário para realizar milagres. Aleluia! Porque antes de morrer na cruz do Calvário, ele já realizava milagres. Aleluia! Pastor Isaías, então por que ele morreu na cruz do Calvário? Para escrever o teu nome. Quem crê que o nome está lá? Se eu diga teu nome, teu nome. Então, toma cuidado, você que é um cristão obcecado só em milagre. Você pode se frustrar na caminhada cristã, porque você nunca vai entender na igreja. Duas pessoas com câncer, as duas recebem a mesma oração. Uma parte e a outra fica. Não tem ninguém que dê resposta. Porque a essência do evangelho não é realizar milagres. Aleluia! A essência do evangelho é naquele dia, quando você ouvir: quando angelical trombeta, mundo explosivo, glória a Deus, meu nome ouvirei Jesus chamar. Aleluia! Outra coisa, não faça da sua vida regra. Vou dizer novamente: não faça do teu testemunho regra de vida. O que é isso, pastor? Está dizendo? O pastor, eu fui passar ali, os bandidos levantou a arma não saiu a bala. Graças a Deus que não saiu. Mas muitas pessoas na mesma situação que você perderam a vida. Então não é regra. Eu estava dirigindo um carro e capotou e eu saí, graças a Deus. Mas não é regra para todo mundo. Porque eu tenho famílias que morreram dirigindo carro, pastores. O que o senhor está dizendo? Não faça do teu testemunho regra para os outros. Se Deus te livrou, Ele tem algo especial na tua vida. É algo que Deus tem. Tem pessoas que falam: mas Deus fez comigo. Ele fez com você especial. Cada um tem uma experiência individual com Deus. Depois de 20 anos, essa mulher está com barrigão. Toda mulher é sensível, mas a sensibilidade aumenta mais na gravidez. A mulher fica nervosa. E ela vai te pedir coisas absurdas. Tem até uns que dizem assim: amor, conversa com o neném. Mas ele nem nasceu, mas já quer ouvir tua voz. E o marido diz: oi,
está ouvindo. Poxa, eu lembro que a minha esposa estava grávida. Pastor Tiago, minha esposa estava grávida. Ela disse assim: amor, eu vim sentir. Eu coloquei a mão para sentir, não senti nada. Mas para alegrar ela, eu fiz. Mas você é forte, meu pai? Agora que a luta com a Rebeca era intensa, porque eram dois. E a Rebeca aqui foi pedir explicação ao Senhor. E Deus não deixa ninguém confundido na presença dele. Vou repetir novamente para você entender. Deus não vai deixar ninguém confundido aqui esta noite na presença dele. Aleluia! Ele tem a mensagem certa. Diga ao teu irmão, ele tem a mensagem certa. Deus não confunde ninguém. Aí ele chegou aí. Porque você tem que tomar cuidado muito com alguns profetas que estão se levantando aí, viu? Ainda tem profeta de Deus que fala e Deus vela. Mas tem muita gente que brinca. Teve um que viu a irmã grávida e disse assim: irmã, fique calma. Mas por quê? Porque se não for varão, vai ser varoa. É o ET. Eu prefiro ficar com a palavra. Quantos preferem ficar com a palavra? Aí ela está grávida, foi pedir explicação. Senhor, eu esperei 20 anos essa luta. Olha o que Deus diz para ela: mulher, não existe nem a tecnologia do ultrassom, eu já vou constatar. O que tem aqui? 2 nações no teu ventre. 2 povos se dividirão das suas entranhas. E um povo será mais forte do que outro povo, e o maior servirá ao menor. Porque tudo no reino de Deus é paradoxal. É verdade. Vou dizer novamente: tudo no reino de Deus vai na contramão do mundo. Nada no reino de Deus coaduna com a mentalidade do mundo. Você não vê lá fora, você diz: olha, o camarada está vendendo, olha, ele está nas redes sociais, está bombando, mas deve ser o cara. O reino de Deus é o contrário. O maior no reino de Deus é seu. Vou dizer novamente: o maior no reino de Deus desceu. E sabe o que ele veio pegar aqui? Uma toalha, bacia e água. Para lavar os pés dos discípulos. Você está falando a voz para eles, está vendo? Aleluia! Diga para o seu irmão: tudo que você faz na igreja, diga tudo que você faz na igreja, Deus vê tudo, vai ter recompensa, porque você está fazendo o maior do que você faz. Aí ela recebe a mensagem: o maior servirá ao menor. Ficou calma. Chegou a hora dela dar a luz. Quando ela estava dando a luz, disse que o primeiro que sai era todo ruivo. O historiador Jeremias diz que esse menino tinha tantos pelos, que os pelos dele eram pelos semelhantes a pelo de cabrito. Dá para entender, pastor Eliel? Que bebê era isso? Mas eram 2. O primeiro saiu, o segundo segurou no calcanhar. E aquilo foi prato cheio para a mãe dar nome aos filhos. Porque o nome não era dado como se faz hoje. A mulher está grávida e diz: amor, fala, compra uma revista, vamos dar nome para os meninos. O nome aqui era dado com relação a cada detalhe do nascimento. Aí já visto que está escrito 3 vezes: e por isso se chamou, e por isso se chamou, e por isso se chamou. Porque a mãe olhava a estética, as características. Ela observou que o primeiro era todo cheio de pelo e era ruivo. Já sei, o nome dele vai se chamar Esaú, que é uma palavra que vem do hebraico, que quer dizer Edom, barro vermelho. Agora aqui eu estou fazendo uma analogia, não estou estabelecendo como doutrina, mas estou pensando no texto, que quando o primeiro sai, o segundo segura no calcanhar, a mãe fica olhando aquela atitude, o cordão umbilical puxado, mas ela cortada, e ela vê o menino vindo. Disse: esse menino vai ser esperto na vida, porque ele já está vindo puxando o irmãozinho. Aleluia! Que nome que eu vou dar para esse menino? Já sei. O nome dele vai se chamar Jacó, que quer dizer o enganador, o suplantador, o calculista, o espertalhão, o que faz tudo para obter resultado satisfatório na vida. E diz que os meninos cresceram e se desenvolveram. Um virou perito caçador e outro habitava em tenda. Quem ficava em tenda era o Jacó do lado da mãe. Porém Esaú, exímio caçador, pegava o seu arco, as suas flechas, colocava na aljava e saía ao campo. E quando voltava, trazia para o pai um cabrito e preparava para ele um prato especial da época que a Bíblia chamava de guisado de lentilha. Diz que a cor era vermelha, como se fizesse purê. E diz que o pai gostava tanto dele. Segunda razão, diz que o pai amava tanto ele, porque a caça também era do gosto do Isaac.
E quando o pai estava com a idade de aproximadamente 147 anos, a máquina do tempo havia roubado as forças dele. Ele estava debilitado, impossibilitado de enxergar, visualizar. Ele chama o que ele queria: Esaú! Oi, Esaú! Pois não, papai. Vai ao campo e faça o que você sabe fazer. Traga o cabrito, prepara o guisado, porque depois de saborear, minha alma vai te abençoar. Aquela era a cultura da época. Toda vez que o pai percebesse que ele estava partindo, ele reunia a família e passaria para a família o que hoje nós chamamos de herança. Dentro da Bíblia é cognominado como direito de primogenitura. Ele seria o levita, prestaria culto a Deus. Vou repetir só a parte dele. Nisso que o pai está tendo um diálogo com Esaú, eu sei que as mulheres não são de fazer essas coisas. Vou dizer novamente: as mulheres não são de fazer essas coisas. Diz que a Rebeca estava escutando atrás da porta. Meu Deus! As mulheres não fazem essas coisas. E como ela gostava mais do Jacó, ela disse: eu não posso deixar meu Jacózinho fora dessa. Jacó! Ô Jacó! O que foi? O teu irmão está conversando com teu pai. E qual é a conversa? O teu pai mandou ele trazer o cabrito, ele vai preparar o guisado. Quando o teu pai comer a saborear, a alma do teu pai vai abençoar ele. O que a senhora quer que eu faça? Eu vou pegar aqui no rebanho para ser mais rápido um cabrito. E tem mais, vou preparar tudo certinho, você vai ter a presença do teu pai. Parece que eu estou vendo Jacó dizendo: mamãe, a senhora que nos gerou parece que não tem noção, porque o Esaú tem muitos pelos, muitos hormônios. Se fosse hoje era o Tony Ramos. Não é que eu vou chegar até a presença do meu pai, se eu sou um varão normal. A mãe disse: filho, nós não vamos pregar o cabrito, vamos. Nós não vamos tirar o pelo do cabrito, vamos. Então pega a cola lá. Não sei que cola tinha aquele tempo, mas você pega. A Bíblia diz: ele pegou a cola, foi passando a cola no pescoço, a cola nas mãos, peitoral, abdominal, todo lambuzado de cola. Agora ele vai pegar os pelos do cabrito e vai colando. Ajuda aí, mães. E vai. Ainda ele pega a roupa de gala, que era a roupa de gala de Esaú, e veste por cima da cola e do pelo. Acabando Esaú sair da presença do pai, chega Jacó todo colado, com a cara mais lavada. E ele disse para o pai: papai. O pai dele disse: quem és tu, meu filho? Se eu sou Esaú, eu fiz direitinho como o senhor mandou fazer. O pai disse: espera aí, eu estou de idade, mas não estou doido. Como é que você chegou ao meu encontro? Ele olha para a direita, para a esquerda, para frente e para a retaguarda. Aí não tem a quem olhar mais. Ele olha para o céu e disse: foi Deus. Deus preparou tudo para que eu chegasse ao seu encontro. Aqueles irmãos, Jacó era alguém acerca de quem poderia chamar-se de crente. Ele era filho de crente, neto de crente. O seu vovô era aquele pelo qual se dizia que era o pai da fé. No entanto, esse Jacó estava apresentando características distorcidas no seu compromisso, na sua relação, no seu existir, na presença de Deus e na história humana. Jacó tinha fé. Ninguém poderia duvidar da fé de Jacó, mas era uma fé extremamente poluída por um sentimento de barganha negociata com Deus. Nem Deus escapava das negociatas de Jacó. Vez por outra ele dizia assim: ó, se o senhor me abençoar, me der tudo bom, do melhor, quando eu voltar, vou dar o dízimo, viu? Se o senhor não der, também não. Jacó era fantástico, irmão. Nem Deus escapava. Ele sabia dicotomizar, dualizar, vivenciar uma esquizofrenia comportamental e motivacional na sua própria fé. Ele era capaz do culto, capaz da adoração. Ele desenvolvia a sua própria perspectiva litúrgica e sabia viver de duas maneiras opostas a ela. Mas ele era um homem lascado, partido, dividido. Ele nunca ganhava nada legitimamente, só ganhava passando a rasteira. Diga comigo, irmão, só ganhava passando a rasteira. Só ganhava passando a rasteira. E quando chegou aqui, o negócio pegando fogo, ele foi conversar com a mãe. Ô mãe! Mãe! Já viu que ele chorando? Mãe! Jacó gritando: o que foi? O que a senhora fez comigo? Me colocou nessa? Só tem uma saída para você: vaza, foge daqui, vai para Padarã. É aqui que entra esse texto. Jacó está fugindo. Interessante que ele está fugindo, ainda a hora para Deus ajudar ele na fuga. Ele era fantástico. Me ajuda a fugir dessa. Jacó era demais, irmão. Ele era tremendo. E quando ele está aqui, ele conversa com a mãe e diz: eu vou embora. Ele caminhou um dia. Diga comigo, um dia. Não sei se você já dirigiu o carro quase o dia inteiro. Os pastores aqui devem ter dirigido. Ou quem sabe você está trabalhando. Você pode ter um carro mais confortável. Você dirigindo ele o dia inteiro, teu corpo fica quebrado. Você quer tomar um banho e reabilitar as forças. E Jacó caminhou um dia inteiro. Imagina, irmão, um dia inteiro cansado.
Chegou num lugar onde só tinha pedra. Diga comigo, só tinha pedra. Só tinha pedra. Ele não tinha ninguém, só tinha pedra. Era um terreno assim, um terreno vazio, cheio de pedra. Jacó chega lá, ele está tão cansado, ele senta e vai deitando e pega uma pedra pequena e deita nela, faz dela um travesseiro. Quando ele deita, Deus aparece para ele no sonho, porque eu acredito num Deus que ainda fala através do sonho. E no sonho Deus aparece para ele e diz: ei Jacó, eu sou o Deus do teu vovô Abraão, eu sou o Deus do teu pai Isaac, e eu sou o teu Deus. E tem mais, não esqueci da promessa, eu farei você voltar a esta terra de novo. E quando Jacó observa no sonho, ele vê uma escada, e tem antes subindo e subindo e Descendo. olha o que Deus está mostrando para Jacó. Quem é Jacó? Derrubava todo mundo, dava rasteira, ele era liso, verdadeiro 7-1, dava nota em quilo d'água. Eita! Olha o que Deus mostra para ele. Jacó, você está vendo os anjos aqui? Estou vendo Gabriel, Miguel, não tem ninguém derrubando o outro. O que eles estão fazendo, Senhor? Estão subindo escada, respeitando a hierarquia. Ei, irmão, se você quiser subir no ministério, não precisa fazer fofoca. Aleluia! Não precisa fazer panela dentro da igreja. Não precisa fazer divisão, bloquinho dentro da igreja. Se Deus tem uma chamada, Ele vai te levantar na hora certa, no momento. Quem tem chamada ali dentro da igreja, Ele vai te levantar. Diga ao seu irmão, não precisa fazer fofoca. Diga, não precisa fazer fofoca. Não precisa ficar ligando na madrugada. Não precisa ficar... Tem pessoas que começam a criar bipartidarismo dentro da igreja. É bloquinho daqui, é bloquinho dali. Mas não entra que o bloquinho já está formado. Mas na igreja não tem bloco, tem poder de Deus. Porque ainda tem fogo que queima essa panela. Ele se levanta e disse: Deus estava aqui e eu não. Deus estava aqui. Jacó acordou assustado. Deus estava aqui, eu não Sabia. Ele levou um susto. Por que ele disse que Deus estava aqui e eu não sabia? Porque ele esperava encontrar Deus na tradição do vovô Abraão, na experiência do pai Isaac, e ele leva um susto. Por que ele leva um susto? Ele encontra Deus no lugar onde só tem pedras. O que é isso, mano? Só tem pedras. Jacó disse: em todo lugar ele podia estar, mas aqui só tem pedra. E Deus está dizendo para ele: mas eu estou no meio das pedras. Eu quero dizer para você que entrou aqui esta noite: você pode fugir onde for, mas Deus tem uma chamada na tua vida. Até no meio das pedras Ele vai buscar você. Você pode entrar no meio da pedra dele. E você vai sempre se assustar e se impressionar com Deus. Tome a tua atenção. Por quê, pastor? Porque Deus é Espírito. Espírito não tem corpo, não tem forma, não tem dimensão, não tem começo, não tem meio, não tem fim. Não dá para ver, não dá para pegar. Deus é isso. Você só pode falar de Deus com esse adjetivo: ó, abstração.